Bem-vindo novamente a mais um vídeo, Padawans. Neste, iremos falar sobre as regiões desconhecidas da galáxia e os muitos e assustadores perigos que nela residem. Fiz uma pesquisa extensa sobre essa região e descobri umas coisas bem macabras que existem nesse lugar, coisas que vou contar no vídeo de hoje. Tentei fazer um resuminho das coisas mais estranhas que achei, então me perdoem se deixei passar algo e por não falar tanto de cada coisa. Caso vocês queiram, posso fazer vídeos únicos para os temas que eu vou falar aqui. Não se esqueçam de usar a força para se inscrever e vamos para o vídeo. Antes de tudo, vocês podem estar se perguntando por que as regiões desconhecidas não foram exploradas nos milhares de anos de exploração galáctica. A resposta, na verdade, é bem simples. Existe uma espécie de linha de anomalias espaciais e hiperlanes instáveis entre as regiões desconhecidas e o resto da galáxia, criando uma barreira bem difícil de se passar, o que faz com que a viagem por ali seja quase impossível. Como eu já expliquei em outro vídeo, os celestiais foram responsáveis por fazer esta muralha de buracos negros e anomalias espaciais, muito provavelmente para tentar parar os terrores das regiões desconhecidas, principalmente a identidade Miau Miau, que vamos ver e falar sobre um pouco mais pra frente no vídeo. Mesmo assim, algumas explorações Jedi, Sith e principalmente da República já foram enviadas para depois desse amaranhado e por mais que a maioria dessas expedições tenham encontrado fins bem ruins, algumas foram mais ou menos bem sucedidas e pegaram algumas informações bem úteis. Como último motivo para a falta de exploração dessa área é porque também não tinha muita necessidade, já que os grupos políticos já tinham o que se preocupar na galáxia conhecida. Começando por uma coisa mais normal, nas regiões desconhecidas existe uma civilização bem estabelecida e relativamente pacífica, chamada a Ascendência X. Essa é a raça do Almirante Thrawn, que era vista como uma espécie de beacon de luz nas regiões desconhecidas, representando civilidade no caos que é essa parte da galáxia. A capital dessa civilização era o planeta de Cispla e possuía um governo democrático espalhado por 28 colônias. Essa civilização controla um bom território e estava completamente ciente dos perigos e monstruosidades presentes nessa parte da galáxia, se considerando uma espécie de mensageiro da paz e normalidade na região. A Ascendência X é a espécie com mais quantidade de informação sobre as anomalias das regiões desconhecidas e se considerava superior a outras raças. Quero fazer um vídeo só para eles, mas em resumo, eles eram uma espécie com braço militar treinado e forte, sendo que os X serviam muitas vezes como conselheiros e oficiais para o Império Sith. Indo para outra espécie senciente, temos os Vagari, uma raça de escravistas nômades que controlavam boa parte das regiões desconhecidas e sempre lutavam contra os X, sendo uma raça muito agressiva com estrangeiros. Uma tática interessante deles é que eles deixavam seus escravos na parte de fora das suas naves em espécie de bolhas, agindo como escudos durante batalhas. Parecido com os Vagari, existem os Ibruti, outra raça nômade violenta. O planeta natal deles foi destruído pelos Vagari e, contraditoriamente, eles também se tornaram escravocatas igual seus destruidores, e são uma raça fria e pragmática, que gosta de infligir dor nos outros. Com as coisas mais normais ditas, é agora que começa a parte legal e também bem zoada. A pequena facção Silhug é uma espécie que se parecem com dinossauros fortes, que tinham seu planeta natal bem na borda da galáxia de Star Wars. O interessante sobre eles era a sua tecnologia, que roubava a energia de um ser vivo, aprendendo em um droide ou construção mecânica, enquanto em uma situação semi-senciente e em extrema dor. Por exemplo, eles poderiam prender pessoas em constante sofrimento em lâmpadas ou televisores para sempre, sendo que essa pessoa saberia que estava presa e sentiria uma dor constante. Eles usavam desse método para gerar energia para suas diversas máquinas e naves. Devido a isso, eles tinham um exército poderoso e que crescia a cada mundo que eles conquistavam e raça que capturassem. Uma espéciezinha bem violenta e cruel. Ainda falando de seres sencientes, as regiões desconhecidas também é o local do culto Sorcerers of Hand, ou Feiticeiros de Hand, grupo religioso pouco conhecido, mas muito poderoso. No livro do Sith, a líder das Irmãs de Dathomir, Mãe Talzin, fala sobre eles, descrevendo-os como um grupo conectado com a escuridão e a morte. Aparentemente, eles são capazes de usar tiros psíquicos para destruir coisas e obliterar pessoas da força. Eles não seguiam nem o lado da luz, nem o lado negro da força, mas ao invés, uma terceira força, que eles consideravam muito mais forte, na qual a chamavam de a escuridão. O dogma desse culto era de que apenas o poder é real, sendo que o verdadeiro poder é o poder de destruir. Para eles, a existência está se desvinhando e a destruição é eterna, sendo que a destruição é a verdadeira vontade do universo. Com isso, eles eram capazes de utilizar poderes místicos pouco compreendidos, especialmente em habilidades psíquicas, fazendo deles uma ameaça bem grande, sendo que Mãe Talzin acreditava que se esse grupo decidisse invadir a galáxia conhecida, eles lutariam de igual a igual para a República Galáctica ou mesmo o próprio Império. Para ter uma visão de sua força, um dos poderes desse grupo era chamado de Visão Negra. Era uma habilidade capaz de ver os futuros possíveis e escolher o melhor para o culto.
Por mais que esse método não funcionasse 100% das vezes, ele efetivamente moldava o futuro. Indo para as criaturas, no universo Canon, a região desconhecida era o principal local de atuação dos gigantes Suma Vermina, sendo que alguns membros dessa espécie tinham o tamanho da Estrela da Morte. Por mais que existam alguns eventos desses seres fora das regiões desconhecidas, se acredita que eles nasçam nessa parte da galáxia, e são seres gigantescos com tentáculos elétricos que atacavam naves, geralmente as destruindo e matando todo mundo nelas. Para ter uma representação melhor, o bicho gigante que caça a Millennium Falcon no filme do Han Solo é dessa espécie, sendo que aquele na verdade era um ser bem pequeno da espécie. Agora que entramos nas anomalias de verdade, temos os Star Weirds. Os Star Weirds eram seres esqueléticos que vagam nas regiões desconhecidas e entram na nave caso te achem. Eles são seres grandes e esqueléticos com uma aparência de serem mortos-vivos. Eles aparentemente são encarnações do lado negro, segundo teorias Jedi, e são encontrados em naves abandonadas ou rotas do hiperespaço nessa região da galáxia. Eles atacam utilizando de um grito telepático que coloca medo nas vítimas e depois as dilaceram com seus dentes e braços afiados. Eles escolhiam uma presa individual e tinham preferência por sensitíveis à força, sendo capazes eles mesmos de usar a força para matar suas vítimas. Após o fim da Grande Guerra Galáctica, uma nave carregando vários Jedi e boa parte do Conselho Jedi foi invadida por um grupo desses, junto com o aparente líder da raça, a Star Weird Rainha. No fim, eles conseguiram fugir, mas isso mostra que precisou de quase todo o Conselho Jedi para fugir dessa situação. Provavelmente, o pior ser encontrado nas regiões desconhecidas é um Miau Miau. Perdão, eu não sei falar o nome dele direito. Para você ter uma ideia, esse bicho se assemelhava ao Flood da série Halo. Este parasita possui coloração cinza e atua como uma hive mind, ou mente coletiva, em que todo bicho é como se fosse uma só entidade. Esse bicho é autoconsciente e bem inteligente. E ele tem como principal objetivo se espalhar, tomando conta do corpo de hospedeiros, principalmente seres sencientes, para poder utilizá-los como transmissores do fluido para outros planetas. Quando alguém se aproximasse de uma poça de Miau Miau, o fluido tentaria subir na pessoa, entrando por seus ouvidos e narizes. Ao invés de tomar conta do cérebro, o fluido começaria a comer todos os órgãos da pessoa e a encheria totalmente de Miau Miau, num processo extremamente doloroso para a vítima. Com isso, o parasita será capaz de utilizar a casca da vítima para pilotar naves e se espalhar para outros mundos. A expansão desse ser não parece ter motivo de sobrevivência. Ao invés disso, o Miau Miau parece fazer isso com intuitos maléficos, gostando de ver suas vítimas sofrerem durante o processo de infecção. Para ter uma ideia como ele se espalha por todo lugar, o planeta Mugfollow, que se acredita ser o planeta natal desses seres, ou pelo menos o planeta em que esse bicho existe em maior quantidade, os mares deste lugar já foram totalmente contaminados e se tornaram um gigantesco mar da substância cinza que está constantemente tomando formas estranhas. Existem muitas teorias sobre esse ser, algumas até dizendo que ele é o ser mais antigo da galáxia, ou que vem de outra dimensão. Entretanto, nada é certo. O que se sabe é que esse ser é tão antigo quanto os celestiais, e os viu sumir da galáxia, sendo uma das mais prováveis razões de o porquê esses deuses criaram a barreira que separa as regiões desconhecidas da galáxia. Independente, Miau Miau estava em vários planetas das regiões desconhecidas, sendo a causa do fim de vários impérios e em constante guerra contra os X. Outro grupo perigoso das regiões desconhecidas são os Yun-Zun Vong, uma espécie que vem de outra galáxia e não segue as regras da galáxia de Star Wars que conhecemos. Muitos deles são resistentes ou totalmente separados da força e utilizam de biotecnologia para fazer suas naves e armas, sendo que suas naves eram seres vivos. Eles são uma raça extremamente poderosa vindo de outra galáxia, que quase destruiu a Nova República e a Ordem Jedi de Luke Skywalker, num período da Nova República conhecido como a Guerra Yuzun Vong, que irei fazer um vídeo sobre. Quando eles chegaram na galáxia de Star Wars, eles se estabeleceram no canto das regiões desconhecidas e eram totalmente hostis com qualquer um que chegassem perto de seu território. As regiões desconhecidas também são o lugar de fenômenos inexplicáveis, como o Zonama Sakata, essencialmente um planeta vivo. Zonoma é o nome do planeta e Sakata é o nome da vida inteligente e consciente do planeta. Vou falar só um pouco desse aqui porque nem eu entendi muito bem o que ele é, mas aparentemente era um planeta consciente que fazia naves vivas para se proteger. Ele tinha um hyperdrive gigantesco acoplado em si pela raça Langlesi, e o planeta foi capaz de se defender contra o Império e os Yuzun Vong, mudando constantemente de lugar por entre as regiões desconhecidas. Além de tudo isso, essa região da galáxia possuía lendas, muito provavelmente verdadeiras, de naves fantasmas voando por aí e planetas amaldiçoados pelo lado negro. Algumas grandes mentes como Palpatine tinham muito interesse nessa região da galáxia. Por mais que ela não tenha sido explorada tanto por ele, existem várias provas que indicam que projetos secretos e estaleiros do Império aconteciam nessa região. O mais notável dessas explorações foi a criação do Império da Mão,
um braço secreto e bem forte do Império Galáctico que seria essencial para alguns acontecimentos no futuro mais distante do universo de Star Wars. Esse foi o vídeo, um guiazinho do que se pode encontrar para qualquer turista querendo ir para essa parte da galáxia. Agradeço àqueles que viram até aqui e que a força esteja com vocês.